Muitos de vocês me pedem demais sobre como configurar o S-Lint, o Prettier dentro do Next, né? Eu sei que é uma configuraçãozinha um pouco chata na maioria das vezes ali, tem alguns detalhezinhos que a doc acaba não lembrando a gente, né? E aí acaba não funcionando direito como a gente espera ali dentro do VS Code. Então, por isso eu tô trazendo esse vídeo aqui e hoje eu vou te mostrar como que eu configuro o S-Lint e o Prettier dentro do Next nos meus projetos, beleza? Então, bora lá. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, antes de mais nada, né? Muito obrigado a você que está aqui e você que é de paraquedas. Meu nome é Juno Alves. O canal aqui a gente é focado em front-end, então tem vários vídeos sobre front-end aqui no canal. Muito focado em Next, então tem duas playlists de Next aqui, uma de Next em geral e outra de Next 13. Fora playlist de TypeScript, de testes, então tem uma playlist inteira de testes aqui. Uma playlist focada em Solid no front-end, então ela já está completa, então você já pode ir lá e consumir todos os vídeos, beleza? E entre outros, cara, tem muito vídeo aqui, então dá uma olhadinha na aba de playlists aqui no canal que você vai encontrar muito conteúdo, né? E lembrando, né, a gente está com a nossa meta aqui de bater 100 mil inscritos em 180 dias, então conto demais com a sua ajuda. E como que você pode me ajudar? Se inscrevendo no canal e comentando o máximo de coisa que você puder, porque isso ajuda demais o YouTube entregar esse vídeo a cada vez mais pessoas, né, e mais pessoas conhecer o nosso trabalho aqui, beleza? Então, se você puder fazer, me dar essa força aí, eu agradeço demais. Bom, eu tô aqui com a documentação do Next aberta, tá? Na parte do S-Lint. Não interessa aqui a questão do Pages, tá? A gente vai utilizar a App Router, mas né, a gente está aqui na parte de documentação da Pages Router, mas não se preocupe com isso daqui. Para você que não sabe nada disso que eu tô falando do Next aqui, basicamente no Next até a versão 12, a gente tinha o roteamento ali da pasta Pages, certo? Então era Pages Router. Com o Next 13, né, a pasta Pages ainda existe, então esse roteamento aqui antigo, vamos dizer assim, ainda existe, mas agora a gente tem a App Router, né, que é a parte onde a gente consegue criar os nossos React Server Components. Se você não está sabendo nada disso que eu estou falando, dá uma olhadinha na playlist, como eu comentei, de Next 13 aqui no canal, que lá eu te falo todas as novidades que o Next 13 trouxe, que não foram poucas, tá? Então foram bastante coisa, assim, bastante novidade, então teve muita mudança, então recomendo bastante dar uma olhadinha lá. E que a gente vai seguir, né, com a parte de configuração aqui do ESLint. Bom, primeira coisa, né, se você não sabe o que é o ESLint, não, o ESLint basicamente ele é um linter, né, ou seja, ele faz análise estaticamente aqui do nosso código a fim de encontrar problemas, tá? Exemplos, variáveis declaradas que não foram utilizadas, dependências necessárias, mas não declaradas, no useEffect, por exemplo, useMemo, useCallback, sabe, o array de dependências, então, são tudo isso ajudas que o ESLint ele faz pra gente ali durante o desenvolvimento, tá? E aí a gente vai usar também o Prettier. Então tem aqui o site do ESLint, né? E a gente vai usar também o Prettier, tá? Então, bora lá, né? A gente já tem um projeto, né, rodando aqui. Então eu vou vir aqui e vou instalar, né? Na verdade eu vou iniciar aqui com o npx o ESLint, tá? Então eu vou dar um ESLint aqui, ó, traço init, beleza? Ele vai fazer algumas perguntas. Então, são algumas perguntas aqui, eu quero a segunda. JavaScript Modules, Import e Export, sim. React, sim. Estou usando TypeScript, sim. Browser. E aí eu quero criar uma configuração. Eu acho que pode ser com JSON, em vez de ser com JavaScript. Quer instalar agora? Quero. Com npm. No meu caso, eu vou instalar com pnpm, né? Mas você pode instalar aí com npm ou com yarn, tanto faz. Então, já foi feito, beleza? Lembrando que quando você inicia faz um starter aqui, né, com o Next, ele já configura um ESLint para você, tá? Mas a gente vai fazer uma configuração do zero aqui, beleza? Então, tanto é que eu vou vir aqui. Então, ele já tem ali algumas configurações aqui, né? Ele tá com esse 4 aqui de espaço. Vou colocar 2, não gosto disso aqui. Format Documents, beleza. Então já deu uma organizada aqui. Salvar. E aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um componente aqui, ó. Components. E eu vou criar um
Avatar, sei lá, qualquer coisa. Avatar. Componente bem simples, tá? Vamos colocar um H2 aqui, avatar. Então aqui ele já começou a reclamar um pouquinho, né? Vocês estão vendo, né? Então ele precisa de ter o React aqui e tal, mas na verdade não precisa, tá? Isso aqui já é o SLint reclamando. Olha lá, ou seja, aqui já é coisa do SLint. Porque a gente não tem necessidade mais de fazer a importação do React aqui. Ele tá falando pra gente fazer isso aqui, ó. Import React from React. É isso. Aí ele para de encher o saco, tá vendo? Mas isso aqui não é necessário mais, tá? Então eu só vou vir aqui ó, no início e vou declarar esse cara aqui como use client. Se você não sabe o que é isso daqui, dá uma olhadinha na playlist de Next 3 aqui no canal. E aqui eu vou, por exemplo, vamos falar que eu recebo uma prop aqui, sei lá, um name. Vou tipar esse name aqui, falar que é um string. Certo? E aqui ele já está reclamando já, então ó, essa variável ela foi definida, mas ela não está sendo usada. Então esse aqui já é o SLint de novo enchendo o saco. E aí eu vou colocar aqui um use effect, só pra gente ver aquele questão da rede de dependências que eu comentei, tá? Então eu quero que ele faça qualquer alteração aqui com base no nome, tá? Quero que ele dê um console aqui, ó. Por exemplo. O name. Beleza. Não sei se isso aqui foi o melhor exemplo para ele reclamar disso daqui. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e criar, sei lá, um estado username, set username, e aqui eu vou importar o use state. Ele inicia com isso e aqui e toda vez que tiver alguma alteração, alguma coisa, deixa eu ver se ele mesmo assim ele não tá me pedindo aqui, sabe, pra atualizar aqui a rede de dependência. Mas beleza, depois a gente volta aqui. Só que aí tem algumas coisas também aqui, ó, que eu não gosto, tá? Que é, por exemplo, eu gosto de deixar uma linha aqui no final, certo? Eu gosto de definir que é padrão ter ponto e vírgula quando eu salvar. Então tá vendo que não tem ponto e vírgula em lugar nenhum. E aí, onde que entra, a gente pode, né, adicionar no caso aqui. Eu vou fazer alguns detalhezinhos, né? Que seria aqui, ó. Eu vou instalar alguns plugins, tá? Então vou vir aqui, vou dar aqui um pnpm install. E aí tem alguns plugins aqui do SLint. Então, nesse caso aqui, é esse plugin do React Hooks, tá? Se você não conhece, a gente pode vir aqui, ó, e pesquisar. E aqui, ó, a gente vai encontrar aqui o npm esses plugins, tá? Então aqui já tem a doc, né? Então eu vou vir aqui, eu vou instalar. Enquanto ele instala, a gente tem que ir lá na parte de configuração do SLint, nesse extends, passar esse cara aqui. Então eu vou vir aqui, tem a parte do extends, então eu vou vir aqui dar um vírgula, adicionar esse cara. E aqui nos plugins, eu vou adicionar esse cara. Plugins, aqui ó. Certo? E aqui nos rules, eu vou adicionar, tá vendo que não tem nada aqui? A gente vai adicionar esses dois carinhas. Aqui já começou a reclamar, ó. Olha que massa. Então aqui ele já está entendendo agora que a gente precisa atualizar, né, o nossa rede de dependências aqui, ó. Então tanto com o name, né, que é a prop, quanto com o username por causa do console aqui, beleza? Então se eu remover aqui, ó, aí eu não preciso dele mais, certo? Mas ele vai me reclamar porque eu não estou usando ele em lugar nenhum, né? Eu declarei, mas não estou utilizando. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, sei lá, colocar um console aqui só para ele parar de encher o saco. Username, certo? E ele já para de perturbar. Isso é interessante. Algumas coisas que eu gosto de desabilitar, tá? Que é esse caso do React aqui, ó. Aí já tá reclamando, eu não gosto disso aqui. Então, aí a gente já vai desabilitar isso daqui, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Tem essa React. Você pode até pegar o nome aqui, tá? Então, eu vou pegar esse nome aqui.
se ele deixar. Então eu vou pegar esse nome React barra React in JSX Scope. Vou colocar ele como off. Vou salvar, então já parou de reclamar. Não preciso de importar o React aqui como global, certo? E um outro também é a questão dos prop types, né? Como a gente está utilizando TypeScript, não faz sentido utilizar prop type. Então é exatamente isso aqui, ó. Então React barra prop traço types off. Então desliga essas duas, que geralmente é o que eu utilizo, tá? Tá, e aí, se eu vier aqui agora ó, e rodar um pnpn, vamos colocar um yarn slint, passando a pasta src, olha o que vai acontecer. Ele vai aparecer esse warningzinho aqui, ó. Pra gente resolver esse warning, basta você vir aqui. Não tem. Então eu vou vir aqui, ó. Vou criar uma settings. Tá? E aqui dentro. Eita. E aqui dentro de settings eu vou passar React. E aí o version eu vou passar detect. Beleza? Salvei. Aí na hora que eu rodar de novo, ele não vai dar aquele warning mais, ó. O warning tava aqui, agora o warning não existe mais, beleza? Tá. Se eu vir aqui e comentar essa página, e aí rodar um slint, ele tem que, ó lá, aí ele aparece um warning, certo? Então tem um warning aqui, aí pra gente corrigir isso daqui, né, a gente pode fazer dessa forma. Tá. Aí, pra você, se você não tiver tendo esse resultado aqui, você tem que ter algumas extensões, tá? Você tem que ter a extensão instalada aqui no seu VS Code do slint, beleza? Essa daqui. E tem que ter a do Prettier também, que a gente vai usar o Prettier agora, tá? Que no caso aqui nem eu não tenho. Não sei porque que não está instalado, mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos ver se vai dar algum... Não sei porque que não está instalado, mas deixa aí. Segura aí. Vamos continuar aqui. E aí, beleza. Eu vou... Tem mais algumas libs aqui que a gente precisa instalar, tá? Em modo dev também. Então eu vou instalar agora. Dar um pnpn aqui, ó. Install Prettier, certo? Prettier. Vou instalar Prettier. Vou instalar a slint config Prettier, pra gente utilizar o Prettier junto com o slint. Essa. Opa, não, tá instalando errado. Não é para instalar assim, é com modo desenvolvimento. Vou instalar também a slint plugin Prettier, certo? Isso aqui tudo como dev. Prettier, acho que tá tudo certo. Beleza. Agora a gente instala elas aqui, já foi. E aí, na raiz do projeto aqui, ó, eu vou criar um arquivinho chamado Prettier RC. RC, acho que é isso. Ou era ponto, tem um ponto aqui no início, calma aí. Esse cara. Então é um Prettier RC, certo? E aqui eu vou passar algumas configs para ele, tá? Eu gosto, por exemplo, aqui, ó, um trail. Esse nome parece que não tá certo. Deixa eu ver aqui. Docs. JSX. Install. A gente já instalou, né? Tá, beleza. A gente consegue utilizar junto com o Git hooks também. Interessante. Deixa eu ver isso daqui. Não sei exatamente o que ele fez. Formate tudo. Ah, tá. É só pra formatar todos, né? Com o Prettier. Não. Beleza, não é esse aqui que eu tava querendo. Mas vamos seguir aqui, né? Trail, coma. Eu quero passar none.
Reader é esse. Cara, parece que não tá certo isso aqui. Tava esperando um ponto e vírgula aqui. Isso aqui não tá certo. Calma aí. Você deve estar olhando o vídeo aí, deve estar já falando faz hora, né? Tá faltando ponto .json aqui, né? Obviamente. Então, beleza, ponto .json aqui. E aí a gente pode seguir agora. Então, eu gosto de passar esse trailing comma, que é a vírgula no final da linha, né? Então, no final da última linha aqui, por exemplo, do JSON, não quero que tenha vírgula, não tem necessidade, né? E aí ele faz isso. Então, ó, exatamente é o erro que ele já tá dando aqui, inclusive. E aí, um outro aqui que eu gosto de passar também é o semi. Tá? O semi, aí eu vou passar aquele como true. O que é isso? Né? É o ponto e vírgula no final. Então eu gosto de ter o ponto e vírgula no final de cada instrução. E no último aqui vai ser a single quote, true também, que são aspas simples, né? Então quando eu tiver alguma coisa aqui que tem aspas duplas, na hora que eu salvar, ele vai voltar para aspas simples. Então const, acho que não está funcionando ainda, né? Então vai acabar aqui num const name, const avatar, qualquer coisa. Então ele ainda não tá fazendo nada, né? Então, tipo, não tem um ponto e vírgula que ele, quando eu salvo, né? Eu já salvei. Ele não voltou aqui para as aspas simples, né? Então a gente vai corrigir isso daí daqui a pouco. Um outro detalhe, tá? É importante salientar isso daqui. Ou você configura no seu VS Code, né, global, indo nos settings, né, do VS Code aqui, etc. Você pode vir aqui, ó, apertar como, no meu caso aqui no Mac, né, Command Shift P ou Ctrl Shift P no Windows ou no Linux, e você vai pesquisar aqui por settings. Então você vem aqui, certo? E aqui, né, você tem várias configurações aqui, aí você pode vir aqui e configurar o format para cada linguagem, por exemplo. Então, tipo, para .mjs, JavaScript, TypeScript, etc. Tá? E aí você pode configurar, mas você precisa configurar aqui no caso o ESLint, tá? Então, você pode vir aqui, né, de forma global, mas eu vou te mostrar de forma local, tá? Então, para cada projeto, você vai vir aqui, ó, criar um new file, né, na raiz aqui do projeto. Tá na raiz. Certifica que tá na raiz. E eu vou criar uma pastinha chamada VS Code. VS Code vai ser a pastinha, né? Ponto VS Code. Traço settings. Ponto JSON. Tá? E aqui a gente pode passar algumas configurações aqui, né? Para esse projeto em específico. Então, por exemplo, editor. .format on save. Então eu quero que ele seja falso. Opa, seja falso. Um outro cara aqui vai ser o editor.code actions on save. Aqui eu quero que ele utilize aqui o source fix all.slint seja true, tá? E existe alguns, acho que é isso aqui por enquanto. Então, se a gente fizer alguma alteração aqui, você vê que ele ainda não está funcionando, certo? Então, tipo, se eu apagar a última vírgula aqui, ó, não está pegando. E aí, a gente pode fazer o que aqui nesse caso? Tenta dar um restart, um reload, na verdade, aqui, né, do seu VS Code, para ver se ele pega as configurações, tá? Então, salvei aqui, ele ainda não está pegando as minhas configurações, certo? Então, perceba que não tem ponto e vírgula nessa linha. Ele não alterou aqui, né, pro single quote, aspas simples. Então, a gente tem que ver o que foi que ainda está faltando. Aqui, basicamente, faltou a gente colocar o plugin Preader /recommended, esse carinha aqui, certo? E daí,
No seu caso, se ainda não estiver funcionando, aqui já era para funcionar, tá? Se ainda não estiver funcionando, você vai fazer o seguinte. Presta bem atenção agora que aqui é o ponto de virada, tá? Você vai apertar aí Ctrl Shift P, se você estiver no Windows ou no Linux, ou Command Shift P se você estiver no Mac, certo? Vai abrir essa janelinha aqui do VS Code. E aí você vai digitar aqui, ó, para você restartar a janela, né? Fazer um reload na janela do VS Code. Tenta isso daqui. Se não der certo, você restarta o servidor do ESLint. Lembrando que você tem que estar com a extensão do ESLint instalada aí. E a do Printer também, tá? Então a do Printer está instalada aqui. Eu não sei porque aquela hora não tinha aparecido. Daqui a pouco eu te mostro. Mas ela está instalada aqui no VS Code também. Então você dá um restart aqui na extensão do ESLint. Entendeu? No servidor do ESLint. Feito isso, já é para funcionar. Se ainda não estiver funcionando, aí você vem para o último passo aqui, que aqui já vai resolver. Que é o seguinte, você vai vir aqui, rodar aí um yarn, ou no meu caso aqui um pnpn, ESLint, src, certo? Para ele rodar o ESLint aqui dentro da pastinha src. E aqui no meu caso vai dar alguns erros, provavelmente. Então tem vários erros aí, ó. Que é exatamente a questão do ponto e vírgula, ou seja, agora ele já está funcionando. Vamos ver? Então vou vir aqui na pasta Pages, no arquivinho Pages aqui tá tudo correto. Layout, ó. Então, ó, ele já está recomendando aqui eu alterar para single quote, né? Então, para as aspas simples. Então tem um monte de coisa aqui, aspas duplas e tal. Última vírgula no último item aqui de objeto e etc. Então, na hora que eu salvar isso daqui, repara bem. Ele corrigiu os erros para mim, automaticamente, certo? E aí isso vale para outros arquivos também. Então esse arquivo de teste aqui, ó, não tem ponto e vírgula, não tem a última linha. Tem um espacinho a mais aqui, então na hora que eu salvar, ele já corrige para mim. Teste, mesma coisa, salvar, mesma coisa, certo? Então ele já formata pra gente bonitinho. Então você tem essas 3 alternativas aí para caso ele não esteja funcionando ainda, tá? Você restarta a janela do VS Code, ou você restarta o servidor do ESLint, esse cara, Restart ESLint Server, ou você roda aqui no terminal, né, o VS Code, do VS Code aqui, o seu pnpn ESLint src, ou yarn ESLint src, ou npm ESLint src, e por aí vai, parece trava-língua, né? Bom, feito isso, você já tem aí o VS Code, né? O VS Code, você já tem o seu projeto aí, seu template já configurado, tudo certo aí com o ESLint e com o Printer funcionando perfeitamente em conjunto. E aí você já tem um estilo próprio aí, né? Uma característica própria aí de estilização não, de estruturas, né? Regras bem estabelecidas aqui já no seu projeto como um todo. E aí você, assim fica bem mais fácil trabalhar em equipe, né? Então, show. Aqui ele vai ficar reclamando de algumas coisinhas aqui, module não is not defined e etc. Mas ó, você pode saber que é uma definição aqui do ESLint, então qualquer coisa você pode até desabilitar ela se for o caso, certo? Mas, no geral, é isso. Então a gente já tem aí o nosso ESLint funcionando e na hora que você tenta fazer alguma coisa errada, na hora que você salva, ele já corrige isso pra você, beleza? Então, show de bola, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Você que ficou até aqui, meu muito obrigado. A maioria das pessoas não fica até o final do vídeo. E lembrando, né, que a gente tá com aquela meta, né, de bater os 100 mil inscritos em 180 dias. E eu conto demais com a sua ajuda, então deixa o máximo de comentário que você puder aqui nesse vídeo, beleza? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha ele, deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então, grande abraço, valeu e até a próxima. Back from the dead.